Fala galera, tudo bem com vocês? Guilherme Colasca na área. Estamos aqui em mais um vídeo gravando o balanço geral das seleções da seleção feminina de vôlei, no qual nós vamos começar pela posição de ponteiras. Antes de a gente detalhar essa posição, eu peço para que vocês deixem seu like, se inscrevam no canal, curtam, comentem e compartilhem bastante nosso conteúdo e se tornem membros. Pois é como eu digo nas lives, vou dizer agora, vocês são os nossos maiores financiadores. Então a gente agradece todo o apoio e toda a base que vocês dão aqui para o nosso canal. Bom dia, boa tarde, boa noite para a Andressa, para o Sábio e para o Matheus. E para você, Andressa, qual o seu balanço geral nessa posição de ponteiras? Será que a Mayra, por exemplo, de Osasco, teria vaga nesse time? Andressa, é contigo a palavra. Então, né, Guilherme, eu acho que temos três ponteiras que são indispensáveis nesse momento na seleção, que é a Gabi, né, Ana Cristina e Júlia Bergman. Infelizmente, no meio do caminho, a Ana Cristina teve mais uma lesão quando estava sendo a principal bola de segurança, né, da seleção naquele momento na VNL, mas, né, naquele jogo contra a França na terceira semana da VNL, da fase de classificação, mas acho que justamente por a gente ter três ponteiras que são vaga cativa na seleção, a gente teria que, além da Helena, ter introduzido mais algumas ponteiras, ou uma ponteira, pelo menos, mais experiente, né? O Zé Roberto, né, acho que trazendo um pouco do que você disse, falou de algumas jogadoras que, né, não, ele queria chamar, mas acabou casando. Foi o caso da Mayra. Mas para o Mundial ela já estava disponível, até porque ela fez toda a pré-temporada de Osasco. E eu não entendi por que ele não colocou ela nem na lista das 25 jogadoras para o Mundial. Né? Então, assim, o Zé contou muito com a sorte, acreditou muito na dupla Julia Bergman e Gabi. A Julia Bergman foi titular em todos os jogos, porque a Gabi chegou depois, então ela estava muito cansada. Uma hora, infelizmente, acabou dando defeito no momento que a seleção mais precisava dela. Mas uma hora ela ia dar defeito. Ninguém é perfeito 100% do tempo. E a gente precisa ter banco. Ninguém ganha jogo, ninguém ganha um campeonato hoje em dia sem ter banco. Se ganha com uma equipe forte e consistente, que o técnico pode confiar e tem que confiar, tanto quem está dentro de quadra quanto quem vem do banco. Entendeu? Todas têm o mesmo nível de importância. E infelizmente hoje na seleção a gente não tem isso. Então me surpreendeu muito lá atrás quando o Zé Roberto simplesmente convocou duas jogadoras que ainda jogam categorias de base, que é a Aline Segato e a Helena. Entendeu? Qual é a experiência das duas, internacionalmente falando? Elas conseguiriam substituir uma Julia Bergman, uma Gabi, uma Ana Cristina à altura? Ele confiou? Não confiou, sabe? E fora que, para que esse bando de oposteira, sendo que nenhuma delas foi utilizada como tal, sabe? Então, assim, eu acho que temos três fronteiras de grande nível, em nível internacional, principalmente Gabi e Ana Cristina, mas a seleção precisa de uma quarta ponteira mais consistente e que dê mais confiança para o elenco, porque nem sempre a gente pode contar que essas três vão estar disponíveis para resolver a situação, sabe? Até porque hoje a ponta, né, é a bola de segurança da seleção. Então, acho que elas, no sentido de são três ponteiras que são muito boas, não critico, mesmo com o desempenho abaixo da Julia Bergman nesse jogo de semifinal contra a Itália no Mundial. Eu acho que as três são ponteiras fantásticas. A Gabi fez o Mundial, a competição pela seleção da vida dela, mas eu critico como que as pontas foram utilizadas. Eu acho que a gente, além de Helena e Aline Segato, precisamos de uma quarta ponteira com mais experiência. Aí pode ser Mayra,
Mayara Basso, Amanda. Eu acho que faltou isso para a seleção, porque falar de Gabi, Ana Cristina e Julia Bergman é chover no molhado. Temos uma admiradora de Mayara Basso aqui, né? Meu Deus. Não, amado, quem que você colocaria se você tem outras pessoas para colocar no lugar? Eu acho ótimo. Mas eu, Andresa, acho que ela é uma das opções, ué. Se é só para passar? Ué, mas... Não, se é só para passar, você prefere uma Basso do que uma Amanda? Ué, citei a Amanda também. A Amanda também. Sei, Mayara Basso, Mayra e Amanda. Casiele não, porque tem um nome de uma ponteira. Pode falar, Guilherme. Tem um nome de uma ponteira aqui, que quando eu perguntar ao Simon, eu quero saber a opinião dele. Mas agora eu vou perguntar ao Matheus. Matheus, Amanda Campos, Drusila, teriam vaga nessa seleção para a posição de ponteiras? Como é que você avalia... Exatamente, então... Como é que você avalia a posição de ponteiras dessa temporada? É contigo a palavra, Matheus. Então, em relação às ponteiras, eu acho que eu concordo que a Gabi fez um campeonato da vida dela pela seleção. E a Julia Bergman jogou a temporada toda de titular, né? Então, uma hora ia pesar esse esforço, né? E é um cansaço, porque ela não teve um descanso ali, né? Não. E das ponteiras que tinham no banco, eu acho que é justo, sabia? Ter duas jogadoras que não estão ali vivenciando campeonatos grandes porque são na base, vão ganhar experiência. Mas também jogadoras que são selecionáveis, que a gente já falou aqui, algumas não querem estar na seleção por motivos de panela, porque sabe que vai estar lá na seleção, às vezes vão estar ali para só agregar no treino, não vai ter oportunidade durante o campeonato. Então, assim, eu acho também justo elas também não quererem estar na seleção e priorizar o clube. Então, assim, eu acho que isso é uma resposta para o técnico da seleção brasileira que ele, ao longo dos anos, ele se repete jogando todos os campeonatos com o mesmo time. Ele não dá uma rodagem. Então, como as meninas também vêm da base, eu acho que elas estão ali para ganhar a mesma experiência. Elas não tem como falar, não quero estar na seleção por causa de panela, não, porque elas têm que mostrar serviço. E tanto a Drusila quanto a Amanda, eu acho que tem nível, acho que poderia, pelo menos, trazer elas para treinar. Eu acho que, assim, no decorrer dos treinos, ele poderia ver se era possível ou não elas estarem nos campeonatos. Mas eu gostaria de ver essas duas na seleção. A Amanda, acho que poderia ser pela uma emergência, né, do Campeonato Mundial, porque eu acho que ela tem já uma idade avançada. Eu não sei como é que ela também ela pensa em carreira, né? Então, assim, pode ser que ela só queira estar mesmo no clube por conta de ter mais longevidade jogando por clubes. E a Drusila poderia estar, eu acho que a Drusila fez uma temporada interessante na última e eu acho que ela poderia estar ali para agregar. É isso. Só uma coisa, Matheus. A flopada da Uzelati, ela faria diferença nessa seleção brasileira hoje? Faria, né? Tanto que ela é mais atacante que a Julia Bergman, por exemplo. Eita! Gente, é um fato. Simon! É um fato. Eita. Eita, como ele defende as atletas sérvias. Não, mas é um fato. Não, mas só você pegar o scout do campeonato, você vai ver. A Zelates foi eliminado nas quartas e tem mais pontos que a Julia Bergman. Eita! Simon, você concorda com essa afirmação? E eu vou trazer um nome que ninguém pensou até o momento. Né? Falando desses times flopados que você torce, né? Esse Minas e Praia, será que a Gleice, a nossa ponteira do Minas, teria vaga nesse time, contando o histórico de Barueri, contando o histórico de Osasco, que ela jogou, e agora jogando no Minas? E Amanda, você que é tão advogado de Amanda, também contribuiria para essa seleção? Como é que você pensa sobre essa posição de ponteiras? Simon, é contigo a palavra.
Ele já começa me atacando. Mas vamos embora lá. Eu defendi a presença de Amanda na seleção desde o ano passado, né? Na minha opinião, não tinha por que a gente ter insistido na Pridaroide em determinado momento que ela não começou a render e depois levar a Lorene simplesmente do nada. Levou a Lorene para as Olimpíadas para poder não fazer absolutamente nada, como ela já também não tinha feito nada pela temporada de seleção na VNL. Então, zero ignorância. E a Amanda, tendo em vista a ocasião, é a jogadora mais madura, ela é a melhor passadora, tem um saque interessante e tem rodagem internacional, maturidade. Coisa que seria uma justificativa que o Zé Roberto não teria no caso de bancar a Gabi contra os Estados Unidos, porque ele diz não bancar a Gabi, como se diz, não tem ninguém à altura para poder substituir ela, não tem ninguém rodado, experiente. Foi isso que ele quis dizer mais ou menos quando ele vai justificar o motivo pela qual ele não banca a Gabi. Se ele tem a Amanda ali, ficaria difícil ele assumir um pouco essa bronca, porque a Amanda tem rodagem internacional e tem boas passagens por clube internacionalmente falando. Então, eu não ignoraria a presença de Amanda, tendo em vista a fragilidade que a gente mostrou no momento. A gente não tem grandes sacadoras, a gente precisava de uma... É interessante que você tenha uma ponteira passadora por ali e alguém que consiga se sair minimamente em relação à ofensividade a nível internacional. Se das ponteiras passadoras que jogam no Brasil, essa seria a minha escolha. Eu descarto Mayara Basso, porque eu não acho que Mayara Basso seja uma grande ponteira passadora. Eu não acho que ela entrega grandes coisas. Talvez ela entre no grupo das oposteiras. Eu acho que ela se encaixaria bem ali junto com a Rosa Maria. Talvez fosse as duas mais versáteis do time, porque eu prefiro ver uma Mayara Basso passando do que uma Tainara. Uma Tainara. A Giovana também talvez entre nesse bolo aí das oposteiras, mas eu não curto muito a Mayara Basso. Fez uma grande temporada quando a última dela em Barueri. Foi importante para a seleção naquela mesma temporada, mas logo depois, também por causa de questão física, acabou sumindo um pouco do mapa. A Mayra, eu acho assim, é uma Karina, entendeu? Do Sesc Flamengo. Então, assim, para mim é tipo assim, nós estamos falando da mesma pessoa. Nossa, se a Karina conseguir ganhar títulos, né? Porque não, até agora, até o Carioca ela perdeu, porque a Mayra ganhou 3 títulos. Mas Paulista, tá falando... um seguido do outro. Paulista, Copa do Brasil e Superliga, tudo sendo importante, né? Nossa, a Mayra não é essa ponteira toda, mas também comparar com a Karina, esse tá tirando com a menina, né? Mas nós estamos falando de até um esporte coletivo, né? Osasco não ganhou por conta da performance comparar com Karina é demais. Entendeu? Mas, por exemplo, a Karina é mais atacante do que a Mayra. Eu acho que a Karina pode evoluir mais do que a Mayra. Eu acho. Karina não tá passando e não tá atacando mais que a Mayra. Pode ser essa temporada. Essa próxima temporada a gente fala. Da anterior não foi. Deixa eu completar a minha frase. Nesse jogo do Minas contra o Sesc, Karina jogou super bem. Nesse jogo de Osasco contra Bauru, eu acho que a Mayra passou desapercebida. Tanto que até foi pro banco, né? Então. Estamos falando da temporada passada. Mas eu tô comparando nessa. Passada. Aqui. Não. Gente, leva Gabiru que dá um banho nas duas. Que a Mayra não é tão superior à Karina. O que a Karina fez pelo Sesc Flamengo? Não deu nem o Carioca pro Sesc Flamengo, que ganhava todos. Fim de papo. Seguimos. Mas, Andressa, os títulos de Osasco não foi pela exibição de gala da Mayra. Ela ajudou, mas não foi por ela ajudou em simples. Então, e a Karina não ganhou o Carioca pelo Sesc Flamengo. Simples. Mas as derrotas de Osasco pro Sesc Flamengo, Karina foi super importante. E outra, André, você comparar aquele time do Sesc contra o time de Osasco... A Helena ia virar tanto contra-ataque aquilo, quem né? Defendendo. Vai comparar o time do orçamento do ano passado de Osasco com o orçamento do Sesc. E quem que tá falando? Karina, estou falando de Karina, gente. Estou falando de Karina. Estou falando de Karina. Estou falando de Karina. Inclusive, nos últimos jogos de Osasco, a Mayra ajudou pra caramba. Pega os números de passe da Mayra. Pega os números de eficiência de ataque da Mayra. Pelo amor de Deus, gente, não tem comparação. Pode ser que essa temporada a Karina seja superior à Mayra, mas só que em relação a falar que a Mayra é uma Karina, não é. Não foi.
Tudo bem, vamos seguir a partir Eu nem daqui. gosto da Mayra, mas, tipo, comparar com a Karina não tem como. Não tem como. Mulher não ganhou nem um carioca. Ai, A ai. Basso ganhou um sul-americano e a Karina não ganhou nada. Pelo praia, viu? E sem jogar. Mas não se preocupe, Andressa. E a Basso vai ser a nossa arma secreta dessa temporada. Dar um banho nessas todas. Deixem eles odeiam muito Osasco, cara. Eu nunca vi coisa igual. Gente, a gente tá falando de seleção, eles têm que trazer o nome de Meu Deus do céu. Osasco. Vocês são muito obcecados. Você não vai me deixar Osasco. falar? Você tá me interrompendo demais. Tá querendo me silenciar. Você já viu, né? Esse povo que tá tentando censurar aí. Aqui tá interessa silenciar Simon, gente. Pois é. Um osasquense sempre, né? Sempre um osasquense. Ah, você que fala besteira. Mas vamos embora lá. As escolhas do Zé Roberto para essa temporada na entrada de rede, no início da temporada, né, onde ele escolhe aquela lista larga, é a Aline Segato, a Ana Cristina, a Gabi, a Helena, a Júlia Bergman e a Carol Tormina, que talvez é a que mais tinha se distanciado desse grupo que ele vinha trabalhando anteriormente. A Tormina foi descartada logo de cara. Ele começou a trabalhar com todas as outras. A Aline Segato um pouco ali. A Aline Segato tem até uma passagem na VNL, né? Na primeira semana ela faz sua presença lá no Maracanãzinho, depois não viaja com a seleção, começa a se fazer mais presente com o grupo da seleção sub-21, pela qual ia disputar o Mundial por seguinte. Mas a Aline Segato, ela se desenhava, pelo menos nas primeiras apresentações da seleção, nessa temporada, com uma nova Pridaroit, né? Era a jogadora que estaria ali para poder fazer o saque e para poder fazer uma passagem ou outra do fundo. E foi até importante, eu diria que ela até aproveitou as oportunidades que ela teve nessa função, nas pouquíssimas oportunidades que ela teve no Maracanãzinho. Não dá para dizer que ela jogou fora as oportunidades. Talvez não tenha sido protagonista, mas ela fez alguns aces ali, quebrou alguns passes importantes naquela ocasião. Mas logo depois foi jogada para escanteio. E aí, a gente tem a Aninha nesse jogo, que começa junto ali com Júlia Bergman, assumindo total protagonismo nessa posição pela seleção brasileira. Infelizmente, teve uma temporada interrompida pela lesão, né? Tomara que ela tenha uma ótima recuperação para a gente poder contar com ela e com o voleibol dela na próxima temporada. Mas eu achei bem interessante. Eu fui olhar os números da Ana Cristina, fui atrás da gente poder tentar embasar melhor as nossas falas. No momento em que a Ana Cristina estava em quadra, eu achei bastante interessante, porque a composição do passe, olhando para o cenário das duas ponteiras com a líbero, que na maioria coincidiu basicamente, gente, da entrada da Marcele, praticamente coincidiu com a lesão da Aninha. Então, praticamente todo o tempo que a gente teve a Aninha em quadra, a líbero foi a Laís. Eu diria que 99% do tempo, para poder falar 100%, eu precisaria assistir o jogo de novo para poder ver em que momento isso aconteceu de forma mais específica. Mas o momento que a Aninha teve em quadra, ela fez mais ou menos 37% dos passes, e a Júlia Bergman 42% e a Laís 23%. Não é o momento da gente falar da Laís, mas a gente pode tocar nesse assunto depois. Ou seja, nesse momento, na maior parte do tempo, a maior responsabilidade ali de dar a consistência para o time ficou nas costas da Júlia Bergman. Coincidentemente, a Laís se retirando. A Laís praticamente passou a metade do que a Júlia Bergman passou, e a Ana Cristina um pouco menos que a Júlia Bergman, mas significativamente mais do que a Laís. E quando a gente olha para a parte ofensiva, a Ana Cristina atacava 41% das bolas e a Júlia Bergman 30% das bolas, as duas juntas atacando mais ou menos 72%, e as opostas todas juntas somadas, naquele grande suco, atacando 27% das bolas, mas tudo concentrado na entrada de rede, como a gente poderia esperar. Eu acho que a Ana Cristina acabou assumindo aquele protagonismo que a gente esperava e que a gente tanto buscou dela, né, Ana? A Andressa em um determinado momento das nossas lives, ela chegou a falar que a Ana Cristina seria talvez o Neymar do vôlei, né? Onde as pessoas achassem que ela fosse solucionar todos os problemas da seleção, sendo que ela já teve a oportunidade de fazer isso, e infelizmente isso não se consumou dentro de quadra. Mas, na minha opinião, eu acho que a grande protagonista, mesmo tendo em vista o grande Mundial que a Gabi fez, estratosférico, assim, deveria ter sido a MVP do Mundial,
pela performance que ela fez, são quase 65 pontos em 2 dias, em menos de 24 horas, perdão, em 10 sets, em 2 jogos em menos de 24 horas. Isso é algo surreal, com um aproveitamento excepcional, completamente decisiva no tie-break contra o Japão pelo Brasil, virando 2 bolas de 2 match points ali, que seria do Japão. Mas eu vou chamar a atenção para a Julia Bergman. Quando a gente terminou o jogo contra a Itália, eu terminei bem puto, possesso com a Julia Bergman, porque eu fiquei bem bolado com ela e com o Zé Roberto por não ter bancado ela. Mas assim, que temporada da Julia Bergman. A gente vê aquela temporada da Julia Bergman que sai de Paris e para essa temporada de Julia Bergman que assume a titularidade da seleção, foi a única jogadora que participou de absolutamente todos os jogos de toda a temporada. O Matheus acabou trazendo isso. Eu acho que isso é bem importante, porque foi a jogadora mais exaurida, né? Mais exaustiva nessa temporada. A Gabi chega depois, a Ana Cristina, por conta da lesão, acaba indo descansar de forma compulsiva, né, sem ter a opção de escolher, mas sim obrigada. E a Julia Bergman, o tempo inteiro ali assumindo a responsabilidade. Assim, é impressionante a temporada da Julia Bergman. E quando a gente olha para a questão dos números da Julia Bergman, também é mesmo interessante. Com a mesma configuração, com Gabi e Bergman, ela recebeu 36% das bolas, levando em consideração a VNL. Ok, eu não estou pegando a VNL inteira, eu só estou pegando a partir da hora que se configurou Gabi e Bergman, a dupla de ponteiras. Ignorei a parte de Ana Cristina, porque seria desonesto nesse momento. Visto que quando a Gabi entra em quadra, a Julia Bergman acaba assumindo uma maior responsabilidade ofensiva. Mesmo que talvez isso não corresponda em ofensividade, né, bola no chão de fato, mas é o que subentende em relação à partida. No Mundial, a Bergman caiu para 29%. A Bergman da VNL para o Mundial, ela cai mais ou menos 6% de aproveitamento no ataque. Então, esse 6%, eu anotei uns números aqui, a gente vai depois discutir com relação, talvez, às opostas e às levantadoras, coincide com o crescimento da Gabi ofensivamente e das opostas também. Quando você soma o crescimento da Gabi e das opostas ofensivamente, se dá nessa queda mais ou menos de 6% de ofensividade da Julia Bergman, levando em consideração a ofensividade dela. E tem um outro detalhe também, que eu acho que, já que a gente está falando de Julia Bergman, é até bom a gente falar, né? A Paula Pequeno, quando acaba o jogo contra a Itália, ela faz um chamamento para a galera do hater não ir para cima de Julia Bergman, porque ela fez uma grande temporada e etc e tal. E não acho que a Paula seja errada, acho que a Paula está totalmente certa. Mas, assim, a culpada, de acordo com a Paula Pequeno, não era a Julia Bergman. Mas quem é o culpado? Alguém precisa assumir essa culpa, né? Não acho que é o momento para a gente discutir agora. A gente vai ter a oportunidade de falar sobre isso mais na frente, quando a gente for destinar esse assunto, mas fica no ar. E, ao longo da temporada, a gente ficou com a conversa de que a Julia Bergman estava, a partir dos playoffs da VNL para o Mundial, a gente ficou com a sensação, isso se discutia muito, falava bastante nas nossas lives, até entre nós, que a Julia Bergman estava só entrando nos sets na reta final do jogo, ela não comparecia desde o jogo. E então eu fui em busca de tentar compreender um pouco melhor através dos números nisso. Levando em consideração os primeiros sets que a Julia Bergman jogou, ela virou mais, ela realmente, ela não tem um aproveitamento ruim. Quando a gente olha o aproveitamento, aliás, a eficiência da Julia Bergman em primeiros sets, não é número ruim. Eles coincidem muito em relação à quantidade de sets. No primeiro set, de modo geral, do Mundial, ela tem, na soma dos primeiros sets, né, que eu peguei todos os primeiros sets, todos os segundos e assim respectivamente, para a gente poder fazer uma conta. Nos primeiros sets, ela tem uma eficiência de 23%. No segundo set, ela tem um aproveitamento de 30%. No terceiro, de 26%. Nos quartos sets, ela cai para menos 7,5%. E no quinto, aí eu acho que talvez é onde que dá essa sensação pra gente. Ela sobe para 35% de eficiência. Mas a nossa sensação não está tanto ligado a esses números, mas sim a quantidade de erro. Realmente, a Julia Bergman erra mais nos primeiros sets. Quando eu fui olhar as somas, assim, pelo menos nesse Mundial, ela errou consideravelmente mais nos primeiros sets em relação aos últimos sets de determinados jogos. Então,
só para poder fazer honras aqui ao que a gente já vinha falando, a gente foi atrás de uns números para poder saber se a gente tinha razão ou se a gente estava um pouco alucinado com relação aos números da Julia Bergman. Mas, de modo geral, eu acho que... eu falei pouco da Gabi, né? Porque eu acho que a temporada da Gabi foi bem ruim. Acho que a Gabi não faz uma VNL boa, né? A VNL da Gabi foi ruim. Ela demorou a entrar. Quando entrou, não conseguiu render aquilo que se esperava dela. É tanto que a Ana Cristina estava virando cerca de 40% das bolas. A Gabi vira menos em relação à Ana Cristina. A Gabi não chega assumindo aquela responsabilidade ofensiva que a Ana Cristina estava entregando. A Julia Bergman, inclusive, recebe mais bolas do que a Gabi, com a Gabi em quadra, a partir do momento que essa configuração se dá na VNL. Mas a Gabi foi mega importante para o Brasil no Mundial e o MVP. Eu acho que a Gabi sai dessa temporada um pouco mais livre, né? Mais solta com relação a ser pipoqueira, né? Eu acho que ela está um pouco despida em relação a isso. Mas eu acho que é isso, acho que eu falei bastante, né? Se não me engano, acho que eu fui o que mais falei, mas tá tudo bem, me interromperam bastante também. Né? Primeiro eu vou começar pela Gabi, gente. Fazer 64 pontos em 2 jogos e em menos de 24 horas, como diria Bruno Formiga, o que a Gabi fez no Mundial é putaria. Ela jogou muito, foi a competição da vida dela, e normalmente o pessoal fala que a Gabi pipoca nas decisões. Eu não gosto de usar esse ponto, porque, assim, se culpa demais jogadoras e deixa-se de abordar a comissão técnica. A comissão técnica vai ser abordada agora, mas eu acho que na VNL a Gabi não foi bem, tá voltando de lesão. É uma jogadora que é uma das melhores jogadoras do mundo, se não a melhor, a mais completa, que consegue passar e atacar de forma equilibrada. Então, assim, o que a Gabi fez no Mundial, para mim, foi a competição da vida dela. Eu espero que ela repita essa performance em outras competições, porque eu acho que falta... acho que só falta um título que realmente destaque realmente a importância da Gabi. Por clubes, acho que ela não precisa provar mais nada, mas na seleção, como ela não ganhou nada, e isso acaba pesando, a Gabi fica um pouco para trás em relação a outras ponteiras que já ganharam, né? Então, assim, torço demais para que a Gabi, no decorrer do ciclo, realmente faça... Guilherme, eu só queria fazer uma menção honrosa para a Gabi, porque, assim, é impressionante o que a Gabi evoluiu nessa temporada em bloqueio. Eu acho que já vinha evoluindo, mas, assim, ela sambou na cara das nossas extremidades no que tange a bloqueio, e fazendo bloqueios plasticamente bonitos, assim, eu achei bastante interessante. Não, e assim, acho que o único fundamento da Gabi que ela deixa um pouco a desejar para mim é o saque. Mas assim, de resto ela consegue fazer tudo bem, né? Não dá para ser bom em tudo, né? Eu acho que cada uma tem as suas deficiências, e no caso da Gabi acaba sendo o saque. A Julia Bergman, eu acho que vai muito do que os meus colegas aqui de bancada falaram. É a primeira temporada dela que ela foi titular, né? Acho que foi mais jogos titulares do que em 2023. E assim, ela oscilou como é normal acontecer. Acabou oscilando nos momentos que o time mais precisava, mas também a gente precisa de um banco. Então, não dá para você convocar 3 ponteiras experientes e as outras 2 serem cruas, como é o caso da Helena e da Segato. E se vocês querem que elas ganhem rodagem, elas precisam jogar. Tanto a Aline como a Helena eram para ter jogado. Só que, assim, a comissão técnica não quer arriscar, não quer dar oportunidade para outros jogadores. A VNL era a oportunidade para se fazer isso, mas preferiu-se colocar Ana Cristina em todos os jogos, Julia Bergman em todos os jogos. Uma se lesionou e a outra caiu de rendimento com o decorrer da competição. A gente vê a Itália, que, por exemplo, a Nevini assumiu no lugar da Degrade no decorrer da competição, a titularidade, a Degrade acabou se lesionando. A importância do banco, a gente vê quando teve que colocar a Giovannini, o Velasco colocou. Pois é, a gente tá pegando a Itália porque é o modelo. É o modelo que tá ganhando tudo.
Então, assim, o Velasco ele não tem medo de arriscar. Né? O Velasco não convocou essa temporada a Catarina Bossetti e a Pietrini não quis vir para a seleção. E aí teve que apostar gente nova. E quando teve a oportunidade de colocar, colocou. Inclusive, na final da VNL, por exemplo, a Giovannini acabou resolvendo para cima da Itália quando a De Grati se lesionou. Sim. E obrigado, Andressa. Acabei confundindo os nomes. Então, assim, esse é um ponto. Então, em 2022, o Zé Roberto convocou a Darotti, que era uma ponteira experiente. Estava chegando Júlia Bergman, Ana Cristina estava crua ainda. E a Pri Darotti foi importante no Mundial para a seleção. A gente pode falar que nas outras temporadas a Pri Darotti caiu de rendimento, mas naquele ano a Pri Darotti foi uma peça fundamental para a seleção brasileira. Ela fez uma boa VNL e ela fez um bom Mundial. Eu acho que uma coisa mega importante a gente falar é que a Helena ela chega no Mundial Sub-21 para ser a grande protagonista, porque ela vem de uma temporada de clube inteira como titular. Ela era teoricamente mais a Aline Segato, as mais rodadas dali. E ela não faz um grande Mundial Sub-21 e o Zé Roberto insiste nela e não coloca a possibilidade de existir uma outra ponteira que não seja Helena no Mundial. Ele compra a briga de oposteira mais uma vez. Assim, e vai com ela para o Mundial. Ele apostou nela não apostando, né? Porque Helena não joga, né? A gente joga assim contra as seleções que, né? Porto Rico, né? República Tcheca. E por que Helena não jogou, né? Contra essas seleções? O Matheus está fazendo uma cara ali de quem vai advogar para Helena. Não, e não é criticando a Helena. Porque, assim, precisava-se de... Mas também não é elogiando, né, Guilherme? Não, claro, não é elogiando também, Simon. Não é elogiando. Porque, assim, eu falei os nomes aqui, fui perguntando para vocês, mas o nome da Gleice poderia estar na seleção, até porque já trabalhou com ele em Barueri, né? É banco de reservas, mas a Tainara, ciclo passado, também era banco de reserva no Praia, e ele levava a Tainara para todas as competições. Então, ser banco de reserva não é justificativa. A gente sabe que a incoerência... Pois é, a Diana é outro ponto. Então, assim, o Zé Roberto nunca foi coerente na escolha dos seus nomes. Nunca foi para a seleção quem estava realmente bem. Então, é um ponto. E deu certo. A Diana, em algum momento, a Tainara, em alguns jogos, a Tainara deu certo no ciclo passado. Então, assim, não estou aqui questionando nesse sentido, mas a Gleice poderia estar... A Brambila, pela competição que ela fez nos Jogos Universitários, poderia estar, e é uma ponteira de força, então ela poderia suprir de alguma forma a carência da Ana Cristina, porque faltou essa ponteira de mais definição, por mais que a Gabi segurasse, mas precisava-se em algum momento dessa ponteira. Até porque o problema da Julia Bergman não foi passe. Ela ainda terminou entre as melhores nas estatísticas em relação a isso. O problema foi que ela parou de vir a bola. Aí ferrou tudo, porque a gente tinha a Gabi definindo, a Rosa definindo, e ela... A Julia Bergman fez quase 400 passes na VNL e saiu com um aproveitamento de 48% no passe. E no Mundial, ela fez 217 passes e saiu com um aproveitamento de 56%. Então, assim, é impressionante a qualidade do passe da Julia Bergman. Tipo assim, é coisa que... vou deixar depois, mas assim, quando eu fui olhar os números, o Brasil tem um passe melhor do que o passe do Japão. Entendeu? Tipo, é impressionante, assim. A Gabi, durante a temporada inteira, ela teve menos de 10 erros de passe. Quase 70% de aproveitamento no passe. Isso é algo surreal. E não está sendo o nosso problema. E era pra gente jogar com meio 24 horas por jogo, né? Mas enfim, sobre isso a gente fala depois. Pois é, sabe? Então, assim, nomes como Gleice, Brambila, Drusila, que tem experiência nacional, né? Ele conta tanto por experiência nacional. A Drusila poderia estar, né? Foi vice-campeã da Copa Chev aí com o time da Romênia. A Amanda, que é um ponteiro experiente, talvez não fosse pensar pelo ciclo, mas pelo momento poderia estar. Então, assim, nomes que poderiam figurar, Mayra, entre outros. Então, assim, opções tem. A grande questão é que, será que
está se disposto a trabalhar com esses nomes? Está se disposto a colocar esses nomes para jogo? Precisa se colocar. Guilherme, eu não acho que o Zé Roberto erra em levar a Helena. Eu explico o que eu tô querendo dizer com isso. Porque, assim, se a gente falar de levar a Brambila, ela também cairia naquela seara de jogadoras que também estão precisando de rodagem, não tem maturidade nenhuma. Jogou Universidade, os universitários norte-americanos lá, e pronto. Essa é a rodagem internacional que ela tem. Ou seja, nada. Superliga oferece muito mais experiência do que esse negócio lá. Mas aqui, eu acho que o erro do Zé Roberto é em não levar uma experiente. Então, eu não acho que a Brambila, a Mayra, Parará, Pororô... Ou, se ele quer tanto, né, colocar a Aline Segato e Helena como banco, precisa dar rodagem para elas. Sim. Porque eu não acho. Eu acho que o erro dele é em perder a final para a Itália. Ali já se levava... a gente já via ali que não existia a possibilidade de banco. A gente já começou a ver ali que não tinha banco. Ao posteiro era falácia, era conversa fiada. Aí ele vê o Mundial da Helena e resolve reapostar uma ficha mais alta de levar ela para o Mundial para essa conversa fiada de oposteira. De que poderia ser versátil. Algo que não aconteceu. Então, ali era a hora de calçar essa linha de umidade e conversar com a Michelle, conversar com a Drusila, conversar com uma Amanda, entendeu? Até mesmo com a Pridaroit. Ali era a hora dele ter feito isso, mas ele não fez. A gente está acabando entrando no nome Zé Roberto aqui, nem é no momento dele, né? Mas eu acho que em relação à parte de ponteira é mais isso mesmo. Eu não estou criticando a convocação da Helena ou da Segato. Estou dando nomes que poderiam estar. Agora sim, não adianta esses nomes estarem se não jogam. Se na VNL tá todo o time titular jogando, tá Gabi, Ana Cristina, e esses nomes não tem espaço para jogar. A gente só vai ter outros nomes se esses nomes jogarem. Né? E eu vou dar o exemplo da Júlia Bergman. Quando o Zé Roberto quis investir na Júlia Bergman, ele foi lá e expôs ela na fogueira na temporada 23-24 pelo TAI. A Júlia Bergman foi massacrada no saque. E isso ajudou muito ela a ganhar uma casca. Do mesmo modo que nessa temporada aconteceu com a Diana. Então, assim, elas precisam jogar. Não estou criticando a Helena, nem a Aline, não. Agora, se elas estão na seleção, elas precisam jogar nesse sentido. E elas não jogam. E eu, sinceramente, para o ano que vem, eu não acredito. Principalmente se esse boato de que o Velasco vai poupar o time para a VNL for verdade. Aí que ele vai colocar o time titular mesmo, porque ele quer ganhar essa competição. Ele quer tirar esse peso de 8 anos sem ganhar nada. Ele quer resultado. Então, assim, enquanto essa política resultadista estiver emprenhada na seleção, a gente vai continuar falhando em algum momento. Como a gente está falhando nesse sentido? Então, a gente precisa, ficou claro nesse Mundial que a gente precisa de um banco de reservas, né? Gabi e Júlia Bergman, quando não estão bem, em vários momentos isso aconteceu, o banco precisa entrar para poder resolver. E nesse momento, a gente não tem essas peças para entrar e resolver, tirando a Ana Cristina. Então, quando eu falo em Brambila, Gleice, Amanda, entre outros pontos, é que poderiam estar e que poderiam fazer a diferença nessa seleção, do mesmo modo que a Helena e a Segato poderiam se jogassem se fossem colocadas na fogueira. Olha, você vai estar em quadra, você vai errar, mas você vai continuar, porque isso é uma competição de teste. Então, assim, é nesse sentido que eu falo. E olhe, gente, que eu vou dizer mais um ponto. O Zé Roberto, ele tem esse privilégio de errar na competição. Ele tem. Só que o grande problema é que ele não quer abrir mão de uma competição para poder dar oportunidade para outros jogadores se desenvolverem. Porque é justamente isso que eu falo. Se ele quer experiência nacional, essas jogadoras precisam estar jogando, sendo expostas e errando nesse sentido. E o público também tem que ter paciência. Infelizmente, o público não tem paciência, ele não coloca elas para jogar e fica nisso. Então, é nesse ponto que eu falo. E sobre essa questão das posteiras, realmente é falácia. No jogo da Itália, por exemplo, cadê Tainara? Treinou tanto passe na temporada para, no momento H, não ser colocada para jogar. Cadê Rosa Maria?
treinou tanto passe na hora H para não estar presente no jogo. E eu não estou jogando o jogo da Rosa Maria, não, que ela jogou bem na semifinal. E aí a gente vai tratar nessa questão das opostas. Então, assim, para quê? Isso realmente é uma falácia. Eu acho que os únicos nomes realmente de oposteira que o Zé Roberto teve e que ele falou realmente essa é a minha oposteira, talvez o único nome que eu me lembre é a Mari. Porque Natália, né, nem acho que era oposteira na seleção. Então, assim, eu vejo muito esse meu balanço em relação à posição de ponteiras. Gabi, Júlia Bergman e Ana Cristina são a prioridade dele, porém ele precisa achar uma que esteja no mesmo nível que as 4, só que para poder essa quarta ponteira ganhar chegar nesse nível de Gabi, Julia Bergman e Ana Cristina, ela precisa jogar na fogueira. E vamos ver se o Zé Alberto vai estar disposto a fazer nos outros anos, que aí eu já não sei se isso vai rolar, né? Então eu já tenho uma palavra bem pessimista em relação a isso, mas espero estar errado nesse sentido.